Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sexta-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. E hoje a igreja, aqui no Brasil principalmente, se alegra com a memória litúrgica de Santa Dulce dos Pobres. No Evangelho de hoje nós ouvimos que um grupo se aproxima de Jesus e certamente tinha no seu coração um desejo de procurar fazer com que Jesus caísse em suas armadilhas e por conta disso perguntavam a Jesus se era permitido que um homem despedisse a sua mulher, lhe dando uma carta de divórcio como era algo costumeiro entre as pessoas naquele tempo, naquela cultura, naquela religião. E Jesus surpreende a estas pessoas com uma resposta dizendo que isto não era permitido de fato, que um homem não poderia simplesmente dispensar a sua mulher como se ela fosse um objeto que ele não queria mais, simplesmente lhe dando uma carta de divórcio e colocando-a para fora de casa. Ao contrário, diante dessa situação de desprezo da pessoa, Jesus novamente traz à tona o amor como o verdadeiro valor e não apenas sentimento, mas como um verdadeiro dom de Deus que é capaz de nutrir a vida da pessoa. De fato, quando Jesus fala a esse respeito, ele quer trazer à plenitude o cumprimento das leis e o amor como o maior dela. Por isso que ele foi questionado por aquele grupo que dizia e perguntava como é que Moisés permitia que fosse dada essa carta de divórcio. E Jesus continua este diálogo completando justamente nesse sentido do que eu já tenho falado, que era por causa do coração endurecido deles, mas como ele tinha vindo para trazer e fazer cumprir-se a lei na plenitude, a plenitude da lei deveria ser sempre o amor. E por causa do amor, estas pessoas deveriam permanecer unidas, não sendo possível ao homem simplesmente despedir a mulher por sua própria vontade. E por isso que Jesus citava novamente a palavra de Deus no Antigo Testamento, dizendo que eles deveriam ser uma só carne. E Jesus completava dizendo que aqueles que Deus uniu, o homem não pode separar. E não pode separar simplesmente por causa de suas forças, e não pode separar também porque existe a força maior, que é o amor que deve unir um casal. Por isso que um casal sempre deve muito pedir a Deus que lhes ajude a manter firmes este grande dom do amor, porque pelo amor sempre se é possível superar as dificuldades. Quando se ama de verdade a uma pessoa, sempre se vai haver esse esforço para estar unidos. Isso não significa, evidentemente, que temos que excluir ou de alguma forma trazer qualquer tipo de julgamento sobre aquelas pessoas que no seu matrimônio não tiveram essa possibilidade de se manter dentro deste preceito que o Cristo coloca, de que o que Deus uniu, o homem não separa. Não devemos julgar, não devemos excluir, não devemos ter preconceitos, não devemos olhá-los de maneira diferente, porque nós nunca sabemos o que acontece na relação entre as pessoas. E não nos cabe qualquer tipo de julgamento, mas nos cabe sempre sim essa atitude do amor. Então nós pedimos a Deus que mantenha sempre os casais unidos neste mesmo amor e continuamos a amar da mesma forma aqueles casais que por algum motivo, infelizmente, não conseguem se manter assim, valorizando a vida de todas as pessoas acima de qualquer outra coisa. Peçamos que Deus nos abençoe para vivermos sempre este preceito do amor e buscarmos o amor acima de qualquer outra lei. E que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.